Shalom, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta com Café com Bíblia e recebendo hoje o nosso amigo Marlon. Tudo bem, Marlon? Tudo bem, Rafael. Muito bom estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite e eu acho que vai ser um tempo muito precioso, né? Falar desse assunto, falar do assunto criança, né? Como você falou, meu nome é Marlon. Eu pastoreio ali junto com o pastor Felipe e outros pastores, o Ministério Portas de Sião. Ali a gente lidera o Ministério Infantil, o Sião Kids, junto com a minha esposa. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse livro, né, Rafael? Uau, amém, livraço. A Bíblia, você e a criança. Vamos falar um pouquinho sobre criança, sobre o Ministério Infantil e acho que vai ser um tempo muito precioso. Amém. Olha, foi difícil trazer ele, é difícil, hein? Professor, né? Final de ano muito corrido, é prova, tem que dar nota. Verdade. Professor, me dá 10 aí, professor. Toma um brigadeiro, professor, toma um Kit Kat, mas graças a Deus tudo tem o tempo certo e a hora certa e chegou esse momento de receber esse amigão meu que Amém. prega o evangelho Amém. sem medo e sem vergonha. É muito lindo ver. Amém. E pastor Marlon, começando o nosso café, como que é discipular crianças? Então, Rafael, discipular só pode acontecer quando há um nascimento. Uau, meu Deus. Sim, porque só há um crescimento, porque discipulado é crescer em Deus, quando há um nascimento. Então, primeiro a gente tem que partir do evangelismo. A gente precisa evangelizar. O primeiro passo, o primeiro ponto de um ministério com crianças, e acredito que seja em qualquer outro ministério, é o evangelismo. As pessoas, né, as crianças, elas precisam conhecer a Jesus. Uau. Então, no ministério com crianças, a gente precisa apresentar Jesus. A gente precisa apresentar o plano que Deus, ele nos ofereceu Jesus. E ele fez um plano maravilhoso para que a gente possa conhecê-lo. E as crianças têm a capacidade de conhecer Jesus. Né? A própria palavra de Deus, ela nos garante, né, que uma criança ela pode conhecer a Cristo. E o próprio Jesus falou Amém. que as crianças elas creem nele. Então a gente pode e deve acreditar nisso porque a Bíblia está falando. É um café com Bíblia, né? Então tudo que a gente for falar aqui vai ser baseado na palavra, porque muitas pessoas elas não acreditam, né, que uma criança pode se converter. E sim pode se converter. O meu tempo de ministério infantil são quase 10 anos. E nesses anos todos, né, que a gente atua com o ministério infantil, a gente vê a conversão de crianças. E uma conversão genuína. Porque quando a gente olha os frutos, quando a gente vê, né, as atitudes, as condutas das crianças, a gente percebe que ela realmente se converteu. E depois do evangelismo vem o discipulado. Aí sim, aí a gente tem que trabalhar com a criança em todos os momentos, estar junto, porque o discipulado não é simplesmente você chegar para a criança ou chegar para a pessoa que você está discipulando e aí, está tudo bem? Como é que foi essa semana? Posso orar por você agora? E se despedir. Discipulado é andar junto. Uau, amém. Discipulado é estar junto. Discipulado é você ensinar enquanto você está andando junto com aquela pessoa. Só que o discipulado infantil, o discipulado de crianças é um pouco mais complicado. Por quê? Porque você depende dos pais. Porque os pais precisam estar juntos, né? Então a gente precisa estar também com a família. Então o ministério infantil, o discipulado de crianças, também tem que ser trabalhado o discipulado da família. Meu Deus. E a família é a base da igreja, né, Rafael? Exatamente. Se a gente não tem uma família alicerçada no Senhor, em Jesus Cristo, se a gente não tem famílias dentro da igreja alicerçadas em Jesus Cristo, como que vai ser, né, a próxima geração? Como que vai ser a igreja no futuro? Que às vezes a gente acha que a criança é a igreja do futuro, mas a criança é a igreja de hoje. Amém, Jesus. E a criança também é a igreja de amanhã. Porque se a gente não evangeliza e não discipula a criança hoje, a gente não vai ter pastores futuramente. A gente não vai ter evangelistas. A gente não vai ter bons profissionais, médico. A gente não vai ter um enfermeiro, um professor que professa Jesus, que faz o bem às pessoas. Então a gente precisa alcançar essas crianças com o evangelho e discipular essas crianças. E a gente sabe, né, Rafael, que o discipulado, ele é contínuo. Uau, amém, verdade. O discipulado,
ele é para a vida inteira. Exato. A gente evangeliza uma pessoa em 10, 15 minutos. A gente apresenta o plano da salvação para uma pessoa em 10, 15 minutos. Mas o discipulado, ele é para a vida toda. Meu Deus, até que ele venha. Exatamente. E engraçado quando você fala sobre o discipulado, o evangelismo, a gente percebe que no nosso meio gospel é muito difícil ver pais que se responsabilizam em discipular seus próprios filhos e acabam deixando essa responsabilidade para os pastores, para aquelas pessoas que cuidam das crianças, e acaba que vira uma roda gigante, vira uma bola de neve e ninguém consegue resolver nenhum problema. Aí a criança está desobedecendo o pai, desobedecendo os mais velhos, e no final de tudo a culpa é do irmão da igreja que não ensinou direito, vai passar aliança para brincar. Só que o verdadeiro sentido é o discipulado familiar. A Bíblia aberta na mesa, o pai e a mãe, o filho lendo juntos, compartilhando os seus questionamentos, compartilhando o amor e a verdade de Jesus Cristo. Exatamente. E a Bíblia, ela fala, né, lá no Salmo 78, que é um salmo de Asaf, ele fala assim: meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Ou seja, a Bíblia, tanto nesse texto quanto em vários outros, fala que a responsabilidade em elevar o filho até Jesus, em apresentar Jesus, é responsabilidade do pai e da mãe. E acaba que a família, o pai, a mãe, acaba terceirizando isso para o ministério infantil. E tendo, né, essa consciência, a gente entende que o ministério infantil acaba fazendo esse papel de levar a criança a Cristo. E a gente faz isso, mas a responsabilidade é do pai e da mãe. A gente está como auxiliar, um auxiliador, né, de levar aquela criança uma palavra de uma forma sistemática, né, porque a gente tem uma programação. Já o pai e a mãe, ela precisa fazer isso no dia a dia. Porque Provérbios fala isso, Provérbios 22:8, 22:6, fala: ensina a criança no caminho que deve andar. Quem que deve ensinar? O pai e a mãe. E ensinar no caminho por quê? Porque o pai e a mãe têm 24 horas para a criança. 24 horas. 7 dias na semana. Para ensinar no caminho. Mas eu, como pastor de crianças, na nossa igreja, a gente tem 1 hora ou 1h30 no máximo na semana. A gente não tem um tempo hábil para fazer tudo que os pais deveriam fazer. Então tem que haver essa ajuda mútua, porque quando a gente pensa na igreja, a gente pensa como uma luz. Quando a gente pensa na criança e na família, a gente pensa com o sangue, né, o laço sanguíneo. E a gente tem que pensar, sabe como é que a gente deve pensar, Rafael? Pensar laranja. Pensar laranja? Pensar laranja. Por que pensar laranja? O amarelo, que é a igreja. O vermelho, que é o sangue, o laço sanguíneo da família. Quando junta amarelo com vermelho, o que dá? É isso aí. Laranja. Laranja, cara. Devemos pensar laranja. Meu Deus, uau, que incrível! Então essas duas instituições que Deus criou, que é a igreja e a família, quando elas andam juntas, não tem inferno que vá contra. Não tem atuação maligna que vá contra. Então a família e a igreja, elas precisam andar muito juntas e em consonância com a mesma visão. Por que a mesma visão, Rafael? Porque às vezes, né, o pai e a mãe acham que o filho não é pecador, que aquela criança, aquele bebê não é pecador. Mas a Bíblia, ela garante que todos nós somos pecadores. Romanos 3:23 fala que todos pecaram. Totalidade. Todas as pessoas que nasceram nesse mundo e que vão nascer ainda, elas são pecadoras. Então a criança, ela é pecadora. Às vezes, né, a família, ou até mesmo dentro da igreja, acha que uma criança, ela é pura, ela é inocente. Mas ninguém é inocente. Ninguém. Meu Deus, muito forte. Ninguém é inocente. Então a gente precisa anunciar o evangelho para a criança. Amém, Jesus.
E a gente precisa anunciar o Evangelho até mesmo quando já está no ventre. Porque a palavra de Deus ela não volta vazia, diz Isaías. Então, quando a criança tiver a consciência de pecado, tiver a capacidade de crer em Jesus, ela vai fazer isso. Porque ela vai estar já ouvindo desde cedo. Desde o ventre. Desde o ventre. Uau, amém, Jesus. Incrível, cara. Amém.